Sejam bem-vindos ao Bloco Informativo na TV Barroso. Durante o mês de abril, numa atividade tripartida, a aldeia de São Lourenço em Cabril recebeu mais um evento promovido pela Associação Amigos de São Lourenço. Durante a manhã teve lugar a caminhada e o percurso de BTT, enquanto que durante a tarde os jogos tradicionais foram reavivados para a grande animação dos presentes. Este evento contou ainda com um almoço, música e boa disposição. Hoje tivemos aqui uma atividade com a colaboração da Associação de Cicloturismo do Minho, que já não é a primeira vez e temos todo o prazer em recebê-los. Para nosso gosto, eles também gostam de nos visitar. E hoje tivemos aqui uma atividade tripartida, o BTT, a caminhada e os jogos tradicionais. De manhã partiu o BTT com uma rota e a caminhada com outra rota diferente, com reforço alimentar para as duas. O BTT é uma distância mais longa, chegou mais tarde, mas correu tudo pelo melhor, as pessoas gostaram, os da aldeia também gostam de receber as pessoas. Nós ficamos muito contentes com esta gente que nos visita. Mais uma vez, aqui estamos numa atividade em conjunto aqui com a Associação Local dos Amigos de São Lourenço de Cabril. Mais uma atividade fantástica. Já tinha ficado a promessa da última vez que cá tivemos. Para quem não conhecia, fomos mostrar as lagoas. Fantástico, o pessoal ficou com a pulga para cá voltar e para ver. Depois descemos, fomos surpreendidos não, que já estávamos a contar com um reforço fantástico, num local paradisíaco, com aqui as carnes dos porquinhos daqui tradicionais, 5 estrelas. Depois de alguns quilómetros percorridos, foi servido um almoço a todos os participantes e amigos que se juntaram nesta iniciativa. Uma sala cheia, delicioso com um farto repasto, onde a boa disposição esteve sempre presente. Depois do almoço, muita animação e música deram início aos jogos tradicionais, onde se recordaram ou aprenderam alguns jogos como a cucha, o jogo da malha, a corrida de sacos, entre outros. Comemos sempre aqui um bom almoço, somos muito bem recebidos para esta associação, para esta gente aqui local, que dá muito valor a estas visitas, somos tratados excelentemente. Mesmo fora de série, muito bom mesmo. Os jogos populares, aprendemos aqui um jogo novo que era ali com o pau e com aquele cepo, é um jogo interessante. E o jogo da corda, que já conhecia, mas nunca tinha feito. E aqui o corrida em saco parece que não, mas aquilo que cansa para caramba, foi mais cansativo que andar de bicicleta. Um dia muito agradável, promovido pela Associação Amigos de São Lourenço, que se dividiu em 3 atividades. Durante a manhã teve lugar uma caminhada e um percurso de BTT e durante a tarde alguns jogos tradicionais foram reavivados para a animação dos presentes. Uma iniciativa de louvar promove o que de melhor a região de Barroso tem para oferecer. No passado dia 23 de abril, Montalegre acolheu a 7ª edição do Concurso Nacional de Leitura. As provas realizaram-se no pavilhão multiusos em Montalegre, um evento onde os alunos puderam também conhecer um pouco mais do concelho com a apresentação da Feira do Fumeiro e da Sexta 13. Nestas provas foram apurados apenas 2 alunos para a finalíssima a realizar em Lisboa. A apresentação deste evento esteve a cargo do contador de histórias, Serafim, que deu um encanto diferente às provas e contou ainda com a presença de um jurado muito especial, o mítico Padre Fontes. De facto, os montalegrenses, e neste caso os transmontanos, também têm preocupação não só alimentar o seu estômago, mas alimentar as suas cabeças, os seus egos, os seus sonhos. E é nesse sentido que queremos todos crescer e também engordar mais com os livros e com a leitura. Conseguimos também fazer com que todo este auditório pudesse viver Montalegre na sua plenitude, através do livro da leitura, porque tivemos cá a Feira de Fumeiro, tivemos cá a Sexta-feira 13, tivemos livre leitura e neste dia, que é um dia emblemático para as bibliotecas escolares, para o livro, para a leitura, não podíamos estar mais contentes, Dia Mundial do Livro, com este dia de festa. As provas foram divididas em 2 fases. Uma prova escrita, a qual apurou os candidatos para uma segunda fase, a prova oral. Foram apurados 10 finalistas para as provas orais, 5 representantes do secundário e 5 representantes do terceiro ciclo. Contudo, apenas 3 tiveram direito à classificação em ambas as categorias. Salve Vitória! Não, nunca pensei, sério, nunca pensei, já venho desde o 7º ano, já participo nesta fase distrital desde o 7º ano, nunca sequer tinha passado à fase oral, por isso ficar em primeiro foi assim um bocado, assim,
Estou um bocado abanada ainda, mas gostei bastante. É uma experiência recompensadora. Venho da Escola Dr. João de Aruz Correia de Peso da Régua, fiquei em primeiro lugar no Concurso Nacional de Leitura a nível de 3º ciclo e gostei bastante. Mesmo se não ganhasse, era sempre uma boa oportunidade, porque participar é sempre bom e aconselho as pessoas também a participar. Ninguém perde por ler e por participar também. E aconselho também as pessoas a continuarem a ler, não deixem de ler, porque é muito importante para nós e para o mundo também. Quero dizer-vos e digo-vos do coração mesmo, é que esta prova foi aqui, realizada em Montalegre pela representação do Distrito de Vila Real, foi extraordinária. A organização foi incrível, tiveram uma animação que os miúdos, e eu pelo menos nunca tinha visto, aproveitaram a temática das sextas-feiras 13 e de tudo o que vocês têm aqui feito ao redor desse tema, para o integrarem na leitura. A integração foi perfeita, foi completa, e digo-vos, foi uma das melhores provas, e eu já assisti a muitas, que eu tive a sorte de poder ver. Só tenho a agradecer. O evento contou ainda com a presença de um jurado muito especial, o místico Padre Fontes. No final, a satisfação era geral. Quer os finalistas, quer os concorrentes ficaram pelo caminho, mostraram-se animados com o evento e a oportunidade de poderem participar a nível nacional. Viada de Baixo celebrou no dia 5 de maio o Dia da Senhora de Fátima, uma tradição que já tem alguns anos e que reúne todos os anos as aldeias da freguesia. Regressou ao Ecomuseu de Barroso a 4ª edição das Conversas com História, uma iniciativa que promove o debate sobre temas um pouco esquecidos pelo tempo e que neste Serão Cultural são trazidos ao de cima e debatidos com os presentes. Nesta 4ª edição, ministrada pelo professor José Dias Batista e Anos Gonçalves, foram deixados testemunhos vividos sobre o fenómeno da Guerra Civil em terras de Barroso, como o ataque a Negrões e Cambedo e o ataque ao autocarro em Parafita. Houve ainda tempo para dar voz aos foragidos. Anos Gonçalves deu início ao serão, contextualizando com alguns números do que seria a Espanha nos anos 30. Estatísticas essas que conduziram, nesse período, à Guerra Civil. Em 3 anos, 1 milhão de mortes violentas, 500 mil exilados, um exército de 600 mil soldados, um partido único, a Falange, uma religião de Estado, a Católica, um chefe único, o Caudilho. Os salários regredem para o nível de 1936. Os grandes proprietários recuperam as suas terras, aumentando-as. A Igreja retoma os seus grandes domínios. Há um número indeterminado de desaparecidos. José Dias Batista, figura assídua neste serão, esclarece que a Guerra Civil em Espanha é uma guerra entre os mais pobres e os poderosos. Temos de meter isto na cabeça. Praticamente passou-nos ao lado. Hoje temos a sensação de que aquilo foi uma barbaridade, porque a Guerra Civil passa-se entre os falangistas e os outros, ou melhor, os rojos, como eles chamavam, os republicanos, e os outros, mas quem tinha ganho as eleições eram justamente os rojos, eram os republicanos. É preciso que a gente veja. Portanto, a Guerra Civil é dos poderosos contra os mais fracos. Durante esta noite foram ainda abordados temas que envolveram a polícia do regime salazarista e alguns ataques ocorridos nas aldeias de Barroso, os quais foram apontados aos refugiados vindos da vizinha Espanha. O que é que faz o Estado, o nosso Estado? Organiza um assalto, mais ou menos de comum acordo com a Guardilha, à caminhoneta Carreira no dia 29 de outubro, em que a gente vinha toda ourada, toda cheia de dinheiro para a Feira de Santos, para Montalegre, em Parafita. O que a PIDE fez constar é que foi um atraco, foi um roubo das guerrilhas, não foi. Há um quarto facto importante que relaciona a Guerra Civil e os fugidos, que foi o assalto a Cambedo. Cambedo, aldeia da fronteira, portanto, o Concelho de Chaves. É no dia 20 de dezembro de 46, juntam-se mais de 300 guardas republicanos, militares, pelotões de Chaves, pelotões de Vila Real, enfim, guardas do Porto e da Amarante. A Batalha do Cambedo durou os dias 20 e 21 de dezembro de 1946. A partir do dia 22, ainda antes do Natal, começaram a prender sistematicamente
toda a gente que lhes parecia a PIDE. Durante esta edição, bem como em edições anteriores, a presença galega fez-se representar, desta feita por Henrique Alfonso, que recordou uma história da sua infância relativamente ao seu avô, também ele refugiado da guerra. Pois me trasladei no tempo. O Saquino contaba de que a través dos profesores me poderán trasladar no tempo de cando tiña 5 ou 6 anos. Tiña a vivencia do meu avó, no? De cando na Guerra Civil Española, na posguerra, pois o meu avó estaba escondido debaixo da casa, non? Entonces, nesas vivencias, pois eu tiña 5 ou 6 anos e hasta un día recordo que os falanxistas chegaron a casa da miña avó unha noite, eran as 2 ou 3 da mañán, e nos levantaron a todos e nos puseron a meus irmáns e a min unha pistola na cabeza para dicirnos onde estaba o noso avó, non? À semelhança de anos anteriores e a assinalar a Revolução dos Cravos, teve lugar no Auditório Municipal de Montalegre o concerto da banda musical de Parafita. Um pouco por todo o lado decorreram celebrações dos 39 anos do 25 de Abril e também Montalegre recordou a data com festejos alusivos à efeméride. Alguns foram os que assistiram ao concerto da banda musical de Parafita e no final mostraram-se bastante emocionados, mas também satisfeitos e maravilhados com o espetáculo. No mês de abril, inserido nas comemorações dos 39 anos passados sobre a Revolução dos Cravos, a sede do Ecomuseu de Barroso, em Montalegre, acolheu o lançamento da obra 60 anos de jornalismo de causas e casos de António Dias Vieira e João Pedro Miranda. Trata-se de uma edição comemorativa dos 60 anos de vida literária de Barroso da Fonte. Muitos foram os que quiseram marcar presença no lançamento deste livro. Barroso da Fonte apresenta-se como uma das figuras mais importantes do Conselho. Esta homenagem consagra o seu percurso literário e jornalístico ao longo de 60 anos, bem como os contributos que deu em defesa das causas e dos casos que se empenha e acredita. O Vidago Palace Hotel recebeu o seminário Alto Tâmega 2020, Desafios e Oportunidades. Uma iniciativa que teve por fim a preparação de uma estratégia de investimento territorial integrado que sustente e prepare o Alto Tâmega para o próximo período de programação de fundos comunitários 2014-2020. Nesse sentido, a AMAT, a Associação de Municípios do Alto Tâmega, considerou ser oportuno promover a reflexão e discussão sobre os desafios e oportunidades que se colocam à região do Alto Tâmega. Esta região é o subespaço territorial, com uma população a rondar os 100 mil habitantes que integra 6 municípios: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Entre os oradores esteve Fernando Rodrigues, Presidente da Câmara de Montalegre, o autarca na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da EHTB, traçou o diagnóstico de vários investimentos que foram feitos na região, ao mesmo tempo que projetou o caminho que deve ser seguido no combate à crise. Montalegre voltou a ser o berço de Portugal no Campeonato da Europa de Rallycross. A segunda prova do torneio realizou-se no circuito Barrosão. Apesar do frio que caiu sobre a serra, muitos foram os que não perderam a oportunidade de visitar Montalegre e assistir às provas. Jorge Fonseca, presidente do Clube Automóvel de Vila Real, faz um balanço muito positivo deste europeu. Positivo, bastante positivo. Aliás, tive precisamente neste momento não se poderá chamar relatório, mas um comentário do promotor da prova que foi um prazer trabalhar com a nossa equipa. Eles estão muito satisfeitos. Nossa prova superou em todos os aspectos, em todos os itens que a ser a prova anterior, e que estão muito satisfeitos connosco, inclusive já nos deu os parabéns e até ao próximo ano. As bilheteiras, estou convencido que em relação ao ano anterior teve uma diminuição à volta de 1.000 a 1.500 pessoas, porque sentia-se, estava muita gente, mas via-se que não estava assim tão compacto como no último ano. Mas também, com este tempo, posso dizer que as pessoas que aqui estiveram foram os heróis, porque que aguentaram a prova destas um dia inteiro com este frio, foi muito complicado. Falámos com o campeão nacional, Pedro Matos, que nesta competição, apesar das expectativas, teve, durante a prova, alguns problemas mecânicos que o afastaram dos seus objetivos. Não foi muito positiva. O nosso objetivo à chegada cá era
sermos o melhor piloto português. Não conseguimos realizar esse objetivo, tivemos vários problemas técnicos no carro, nomeadamente a nível de caixa de velocidades, que nos condicionou toda a prova. E as coisas estão preparadas para arrancar em grande força para o Campeonato Nacional que está quase a começar. Assim, na próxima semana começa o Campeonato Nacional de Rallycross. Nós, a partir da manhã, vamos tentar resolver todos os problemas técnicos que o carro nos deu este fim de semana, para chegarmos a Castelo Branco no sábado e termos carro para lutar pela vitória. Fazemos uma breve pausa neste bloco informativo, regressamos já de seguida.